Quem está aqui comigo a vida inteira sabe que eu estou falando disso desde 1978, Brau. Nossa, mano. Eu falava sozinho sobre isso, eu fui a única voz a defender o divórcio. Em 1978, quando ele foi votado num projeto de lei do senador Nelson Carneiro. Sim. E eu, em 78, era um jovem pastor em Manaus, na Igreja Presbiteriana, primeira Igreja Presbiteriana de Manaus, Igreja Presbiteriana Central, como se chamava antigamente, de Manaus, junto com meu pai. Fui pastor 7 anos lá. Então, eu entrei na televisão no ano seguinte, de 74. E aí me perguntavam isso o tempo todo. E a Igreja Presbiteriana, naquele tempo, era uma igreja muito mais liberal do que ela é hoje. Ela se tornou uma igreja careta, puritana. A igreja do ministro da Educação, do Milton. A igreja do ministro terrivelmente evangélico, o André Mendonça. Virou a igreja da Damares, a igreja desse pessoal. Mas, naquele tempo, era uma igreja aberta. Tão aberta que ela dizia que um casal que se separasse, embora não houvesse divórcio no Brasil naquele tempo, porque a Igreja Católica não deixava, era a Igreja Católica que proibia, então não havia divórcio. Mas a Igreja Presbiteriana dizia que um casal que estivesse com uma vida constituída, morando juntos há mais de 5 anos, tinha o direito de ser tratado como um casal casado, tomar a ceia, participar de todas as programações e dos chamados privilégios eclesiásticos. E se tivessem filhos, aí é que já estavam casados mesmo. Hoje em dia, isso aí já não é mais assim. Pode estar até escrito ainda lá assim, mas a pastorada ficou tão careta, tão atrasada. Eles viajaram de ré para o século XVII, XVIII, que parece que aquela igreja presbiteriana, da qual eu tive o prazer e a alegria feliz de ser pastor, acabou e já não existe mais. Mas eu defendia, sozinho. Eu me lembro que eu fui para programas de televisão ao vivo que começaram 7 da noite e acabaram 2h30 da manhã ao vivo em Manaus. Nossa! Com o bispo, o arcebispo, o bispo, os padres mais respeitados da cidade, inclusive o meu amigo Frei Laurindo, que deixou de ser padre depois que ficou muito amigo meu, decidiu casar e ter filhos. E Frei Laurindo e um outro padre, todo o pessoal dos cursilhos lá, eram assim umas 25 pessoas. E eu era o único que pensava diferente deles. Eu devia estar ali com os meus 24 anos de idade. Muito novo, 24 anos, pastor presbiteriano. Mas eu era culto. Eu já tinha lido tudo que havia sobre segundo casamento, sobre o dilema que havia entre os judeus, entre os rabinos Shammai e Hillel. Já tinha lido todas as discussões judaicas da época de Jesus sobre o assunto, documentos que já tinham sido achados. Enfim, já tinha um acervo enorme. E também de exegeses do Novo Testamento, exegeses de Romanos 7, de 1 Coríntios 7, de um monte de coisas, de modo que, sinceramente, desculpem, eu estou falando na presença de Deus e com o coração quebrantado. Eu dei um banho, aquele garoto de 24 anos com o arcebispo, todo mundo calado, uma metralhadora que abriu e depois disso as perguntas da rua só vinham para mim.
eles tiveram que acabar 2h30 da manhã e marcaram outro encontro para continuar, e deu a mesma coisa, e um terceiro a mesma coisa, e depois o Congresso aprovou a lei do divórcio. E eu, que era recém-casado, não pensava em divorciar, não gostava que as pessoas se divorciassem, preferia que todo mundo ficasse casado, lutava para ver se os casamentos davam certo, mas eu era a favor da lei do divórcio. Por quê? Porque não há nada mais perverso do que tentar obrigar um homem e uma mulher a ficarem juntos e a criarem filhos juntos, em nome de Deus e por causa de Deus, e com medo de Deus e com medo do inferno. Não tem nada mais infernoso, mais diabólico, mais maligno, mais demoníaco e mais perverso do que submeter aquilo que deve ser a união mais sublime dos humanos, entre um homem e uma mulher com amor, produzindo filhos com amor e criando-os com amor, e despedindo-se deles, deixando-lhes a memória do amor. Ao invés disso, criar filhos com ódio, com espancamento, com silêncio, com brutalidade, com frequência à igreja, à escola dominical, se odiando até os 50 anos de casamento, cada um pedindo a Deus que o outro morra primeiro. Não, de modo nenhum. Não é assim. Não peque. É melhor se divorciar do que ficar casado desejando a morte da sua mulher, como a maioria dos crentes infelizes que continuam casados desejam a morte do cônjuge. Eu digo isso porque eu suponho? Não, porque eles falam para mim. Meu Deus do céu. Falam, pastor. Eu vivo em pecado porque eu não me divorcio, mas eu gostaria todo dia que meu marido morresse. Pera lá, né, gente? É só ter um mínimo de bom senso e saber que o divórcio é um remédio amargo para uma situação de morte. É um remédio amargo. Novalgina é ruim pra caramba em gotas. Mas, cara, eu não quero nem saber. Quando a dor de cabeça está muito, muito ruim, eu tomo Novalgina em gotas como se fosse mel. Uhum. Espera 15 minutinhos, chega a dar aquela gelada na testa. De pironazinha boa. Tem certas coisas que têm o seu preço como remédio, mas que trazem os seus benefícios para a vida, inegavelmente. Agora, tem que saber se divorciar. Para você se divorciar, você tem que ter perdoado o seu cônjuge, para você poder ir embora em paz, sem sofrer as consequências do divórcio emocional, mesmo depois de divorciado. Mas isso, quem escreve lá divórcio, e até tem um texto meu aí que diz, até para divorciar é preciso perdoar, que está aí, até para divorciar é preciso perdoar. Estou procurando aqui. Para você se divorciar de verdade, você tem que perdoar de verdade, para poder ficar livre daquilo que, sem perdão, o divórcio não realiza em termos de libertação.